E aí? Eu tenho que inventar. Começamos bem! Inventar uma saudação, um bordão de saudação novo, porque isso aqui não vai rolar, não. Não vai rolar mesmo. Mas por enquanto, quando não rola nada, quando não sai nada dessa cachola, a gente fica com um básico arroz e feijão mesmo de oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo aqui, tá chegando agora, esse é o primeiro vídeo que você tá assistindo, não se preocupa não, que esse aqui ainda é o segundo vídeo, a gente tem muita coisa pra conversar, pra descobrir, pra se aventurar, pra desvendar aqui. Então chega junto e vamos lá pro vídeo de hoje. Eu juntei as perguntas mais frequentes que as pessoas perguntam na DM do meu Instagram, coloquei assim, as que mais rolam mesmo, e também algumas que eu achei viável acrescentar para dar mais informação, segurança, porque quando a gente tem toda a informação das pessoas que já estão aqui, que sabem como funciona, é muito mais fácil a gente se sentir segura em relação a ir para um outro país, para uma vida nova, totalmente desconhecida. E aí eu coloquei aqui todas as perguntas e a gente vai fazer um passo a passo aqui com as perguntas mais frequentes, as dúvidas mais comuns que a galera tem aí sobre o programa de au pair. Pergunta número 1. Afinal, o que é o programa de au pair? O que é o au pair? O que essa loucura de au pair é? O programa de au pair ele é um programa de intercâmbio cultural e trabalho e estudo, onde você vem para os Estados Unidos para ser o quê? Uma nanny, uma babysitter, ou, no claríssimo português, uma babá. Exatamente. Você vem para os Estados Unidos para ser babá dos americaninhos, das crianças abençoadas da América. Daquelas coisas maravilhosas, lindas, que não te dão trabalho nenhum. Gente, eu tenho pra mim que tem umas au pairs que ela já tem um lugar reservado do lado direito da cadeira do Senhor, porque elas já estão pagando os pecados da outra vida, dessa vida, da próxima vida, só com as Oshkits que ela tem. Porque é uns relatos que a gente lê que eu fico, meu Deus, como é que você tá viva depois dessa? Como é que você... Parabéns, porque ó... De verdade. É coisas assim, da gente chorar junto com elas e por elas. Porque não é fácil, não. Então, basicamente, o programa de au pair se resume a isso. É um programa de trabalho onde você vem pra cá pra ser a nanny e em troca aí a host family, que no caso é a família que te abriga aqui nos Estados Unidos. Eles têm que te dar um quarto privado pra você, uma bolsa de estudos de até $500 e pagar um salário semanal de $195 e $75 por semana. Geralmente tem host families aí que arredondam para $200, né? Mas o salário oficial estipulado pelo governo dos Estados Unidos, que rege, que toma conta aí, faz essa mediação do programa de au pair, é o salário de $195 e $75 por semana, incluindo a bolsa de estudos de $500 para você fazer um curso aqui nos Estados Unidos do que você quiser. Do que você quiser assim, né, gente? Até a página 2. Porque dependendo da sua agência, por exemplo, eu quero fazer um curso de fotografia, eu quero fazer um curso de teatro. Dependendo pelo que a agência pode interpretar desse curso, se é viável ou não, a agência pode não aceitar. Porque você é obrigado a apresentar horas, um certificado de horas de algum curso que você fez aqui durante, assim, no finalzinho do seu programa, você tem que apresentar o certificado de horas que você fez alguma coisa, além do seu trabalho com as kids, né? Então aí você trabalha e estuda. Mas assim, o programa é mais resumido em trabalho mesmo do que estudo e troca cultural. Porque as agências fazem é vender assim, porque quando você entra no site, cara, quando você entra no site, tipo, de alguma agência de intercâmbio de au pair, você olha assim, você fala, caraca, eu vou viajar a semana inteira, toda semana, todo final de semana. Gente, agências, em nome de Jesus, vocês me param de fazer umas propaganda dessa, porque as meninas vêm pra cá, e aí depois, acha que vai ser oba-oba, vai ser super fácil, depois ou não aguenta o tranco, ou fica deprimida, ou pega um trauma. Tudo isso poderia ser evitado
né, inúmeros rematches. Tem o rematch que é inevitável mesmo, né, porque às vezes o problema é com a família, o problema é com a criança, com a rotina e tal, coisa que você não quer, e isso realmente é inevitável. Mas tem alguns problemas, assim, de tipo, a pessoa tá esperando uma coisa do programa e receber outra, assim, sabe? Então tudo isso poderia ser evitado se as agências fossem francas, falando realmente como que o programa funciona. Então vou frisar aqui bastante essa palavra de trabalho. É um intercâmbio resumido 95% em trabalho. E cuidar de criança não é fácil. Não é fácil no seu país. Imagina só em um país que não é a sua primeira língua, não é a sua língua nativa. Então, tenham noção disso, que é o intercâmbio que vocês vêm pra cá, assim, você vai ter oportunidade de viajar, vai ter oportunidade de explorar o país, de fazer amizades, culturas novas, de vivenciar tudo que você sempre sonhou, porém, é 95% resumido em trabalho, esse intercâmbio. É 45 horas de trabalho semanal com uma criança que você não pode piscar, tirar o olho, então pensem bem se é realmente o que vocês querem, né? Uma das coisas que eu falo para as meninas que querem, meninas ou meninos que querem vir para cá como au pair, a primeira pergunta que você tem que fazer: eu realmente gosto de criança? Eu realmente quero trabalhar? Tenho paciência para cuidar de criança? E aí, dependendo da sua resposta, você vê, né? Se você vê se você quer continuar como au pair ou se você não quer continuar. E aí, pelo menos, ninguém vai ser iludido ali nos Países das Maravilhas, tá lá, pensa que tá no oba-oba e cai num buraco que você nunca, jamais se meteria na sua vida. Pergunta número 2. Qual é a sua agência e se eu recomendo alguma agência para vir para cá como au pair? Eu realmente entendo porque rola essa pergunta, porque quando se trata de mandar o seu filho, ou você que já é maior de idade, de vir para um outro país totalmente desconhecido, você não sabe o que vai acontecer, é muito melhor se a gente tem a recomendação de alguém ou a informação de alguém que a gente confia. E a resposta para essa pergunta é, gente, realmente vai de feeling. Vai de feeling, porque tem inúmeras agências que representam aí, várias agências que representam o programa de au pair no Brasil, e você pode conversar com, assim, se você quiser, mais de uma simultaneamente. Você vê ali o que você mais quer, o preço que é mais favorável para você, o jeito que a agência trabalha, como a agência media todas as coisas, se é o jeito que você se sente confortável, que você gostaria de ser tratado, se é um processo que você se sente confortável de fazer, que você gosta. Então varia bastante aí do que você realmente quer. Eu vou citar algumas agências aqui, e aí vocês podem procurar, entrar em contato, e eu vou falar também a agência que eu escolhi, o porquê que eu escolhi vir com essa agência pra cá. A agência que eu escolhi vir pra cá é a Cultural Care Au Pair, que ela é a agência mais popular, mais famosa e a mais antiga. Acredito eu que foi a primeira agência a trazer au pairs quando o programa foi implementado pelo governo. Foi a primeira agência a trazer a primeira leva de au pair pra cá. É a agência que as pessoas dizem também, a maioria das au pairs dizem que tem mais famílias procurando. É a agência, assim, mais... Assim, como é que é a palavra mesmo em português? Gente, esqueci a palavra em português. Pode uma coisa dessa? É a agência mais... É um negócio assim... Ah, esqueci, enfim. Mas enfim, é a agência mais popular, mais tradicional. Lembrei, tradicional. Tradicional é a palavra. Mais tradicional aqui dos Estados Unidos, antiga, que realmente tem mais famílias. Mas tem inúmeras outras. Eu escolhi vir pela Cultural Care porque quando eu conheci o programa, a minha professora de inglês, eu fazia inglês, né, em 2014, 2015, e minha professora de inglês, ela comentou que ela tinha ido para os Estados Unidos pra ser babá. E depois que eu terminei, um ano depois que eu terminei um curso, eu entrei em contato com ela, que eu tava com essa, eu preciso ir para os Estados Unidos, como eu vou para os Estados Unidos, eu não tenho dinheiro suficiente para ir. Indo como babá seria uma boa, porque eu ia trabalhar, ter o dinheiro, acho que não seria tão caro. E eu perguntei, ela me falou sobre o programa de au pair, sobre a agência também. Eu falei, cara, eu entrei em contato com a Cultural Care, preenchi lá o formulário, foi tudo super rápido, eles me trataram super bem, eu não tive nenhum problema com eles. O preço pra mim tava viável, tava... Assim, não tive problema nenhum. Tem relato de outras meninas que falam que tiveram muitos problemas, que odeiam a Cultural Care. Realmente isso acontece,
Nem todas as agências, assim, são, né, um mar de rosas, vai agradar todo mundo. Nem Jesus agradou todo mundo, né? Que imagina só uma agência de intercâmbio. Mas o meu processo com a Cultural Care foi super simples, eles me trataram super bem, eles foram super pacientes com a minha documentação, porque tinha algumas documentações minhas que eu precisava que eu não tinha ainda. Então eu realmente não tive nenhum problema, me senti confortável com eles e já fui direto com eles mesmo. Mas eu vou citar algumas agências aqui pra vocês pesquisarem, se vocês quiserem, e realmente aí ver, sentir o feeling, a conversa, pesquisar. Custa nada, né? Pesquisar aí um negócio, custa nada, então vamos lá. A primeira agência que eu vou citar aqui é a CI, é a Central de Intercâmbio, que é representada pela Au Pair Care e a Euro Au Pair. E, gente, eu não sei falar essa palavra não aqui. É EUR Au Pair. Euro Au Pair. Enfim, essas duas. Não conheço essa agência, não falei, não conversei, não entrei em contato, mas ela é uma das, assim, mais populares entre todas as agências que eu vou citar aqui. Uma é bem popular, assim, não é a mais popular, mas é bem popular. A próxima é EF, Education First, que é representada pela Cultural Care. A Cultural Care é representada pela EF, Education First, no Brasil. Ela é uma empresa de intercâmbios, assim, em geral, mas o forte dela no Brasil, para quem quer vir com a Cultural Care, é a Education First. Ela é a mais popular, como eu comentei, é a agência mais popular de au pair aqui nos Estados Unidos, a Cultural Care, a que tem mais família, mas, de novo, não são todas as au pairs que gostam da Cultural Care, que fala assim, é a mais tradicional, é a mais popular, mas, assim, tive uma experiência péssima e a agência que eu tô agora é tão boa ou até melhor quanto a Cultural Care. Mas aí a Cultural Care é representada pela Education First, no Brasil. A próxima é a Experimentum. A Experimentum, ela representa a Au Pair in America. Ela também, Au Pair in America, a Experimentum é uma das, assim, das top 3 empresas de intercâmbio que representam um programa de Au Pair. Au Pair in America, eu acho que, assim, a Cultural Care e a Au Pair in America são, assim, uma das mais que estão ali, assim, pau a pau, lado a lado, lado a lado. Então, a Experimento representando a Au Pair in America aqui no Brasil, lá no Brasil. Próxima agência é a STB, Students Travel Bureau, que também representa a Au Pair Care. Ela também representa a Au Pair Care. A Au Pair Care, como vocês podem ver, é representada por várias empresas diferentes. A STB é bem popular no Brasil, quando eu tava pesquisando também ela é bem popular. E os top 3, assim, de agências que eu acho são a Cultural Care, Au Pair in America e Au Pair Care. Tem outras agências também, tem a Au Pair World, Au Pair For Me, mas eu acho que as top 3, assim, que tem processos, preços totalmente diferentes, são as top 3 que eu acho que são mais populares. E enfim, mas vai aí do filho de vocês, né? Entre em contato aí com toda, a gente faz aí vende o peixe. Qual é a melhor, entendeu? Tanto questão financeira, porque realmente o preço varia bastante, tem umas que são mais caras, outras que são mais baratas, então realmente você tem que ver o que você quer, o que você tá disposto a pagar, o que você pode, e assim, você vai estar aqui dos Estados Unidos de qualquer jeito, entendeu? E, enfim, é sobre isso, e tá tudo bem. Depois de todo esse resumo geral aí, essa revisão de agências de au pair, todas essas possibilidades que eu mostrei pra vocês que vocês têm, de conversar, de falar, de pesquisar preço, enfim, tudo isso, eu vou contar pra vocês como foi o meu processo seletivo com a Cultural Care. Mas não baseiem o processo que eu vou descrever aqui pra vocês em relação a todas as outras agências, porque como falei, cada agência tem um processo seletivo diferente. Então o que eu vou falar aqui se resume que hoje tá assim, se resume única e exclusivamente com a Cultural Care. Só pra frisar isso aí, porque vocês falam, você falou que era isso aí, eu falar e era diferente. Gente, eu resumo como funciona o processo com a Cultural Care, tá bom? Eu tava lá pesquisando, né, no computador. Fui lá. E comecei a preencher o application de Cultural Care.
Comecei ali a responder as perguntas que eu sabia, porque tinha algumas coisas ali. Porque realmente, gente, é um formulário que você descreve a vida inteira. Você tem que até falar sobre doença que seu vovô, tia teve, ou tem, ou se você tem alguma doença, assim, genética, alguma coisa. É bastante coisa. Eu demorei uns 3 dias, assim, pra responder o application, 3 dias, uma semana, porque você tinha que contar ali com vários detalhes, muitas coisas. É tipo assim, textão de Facebook que você tinha que escrever, entendeu? Só que sobre você pra agência. Então eu comecei a preencher ali, salvei, não tinha mandado ainda pra Cultural Care, pra nenhum staff de lá. Salvei, eles me mandaram um e-mail entrando em contato comigo pra agendar uma entrevista. Sim, senhoras e senhores, você tem que fazer uma entrevista. Porque, como eu disse, esse é um programa de intercâmbio pra trabalho. Para trabalho. Então eles têm que fazer uma entrevista para ver se você se encaixa, se enquadra no perfil. Você tem que ter vários requisitos aí que você tem que ser qualificada para passar essa entrevista. Um deles é, gente, eu vou falar aqui uma coisa aqui, ó, pelo amor do Senhor Jesus, vocês não inventam, falar, eu tenho só o básico, eu só sei falar hello, how are you em inglês. Não me venha ser au pair com inglês. Vocês entram no grupão lá de au pair, uma coisa que eu recomendo vocês. Quem ainda tá no Brasil querendo ser au pair, vai no Facebook, digita assim, grupão au pair, Brasil, grupão de au pair, e vocês vê o relato das meninas que vieram pra cá com inglês básico, pra vocês verem se elas recomendam. Então daem uma forcinha, uma estudadinha, né, no inglês aí, porque no meio do processo você vai ter que conversar com as suas host families. E as host families falam em quê? Aqui nos Estados Unidos, em inglês. Então você não precisa ter um inglês fluente, assim, mas você tem que saber se comunicar, você tem que saber entender. Não venha jamais pra cá, para os Estados Unidos, com o inglês básico. Não venha. Você pode até vir, mas é uma coisa que eu, como estou aqui, não recomendo. Quando eu vim pra cá, meu inglês era assim, intermediário, então eu conseguia me comunicar, fazer com que as pessoas me entendessem, não falava, tipo, tudo certo, mas eu conseguia me comunicar, fazer com que as pessoas me entendessem, o mais importante ainda, entender o que estavam falando pra mim, quais eram as minhas tarefas, porque vocês têm uma vida de uma criança que não é sua, uma criança de outro país, a responsabilidade da vida delas quando você tá trabalhando tá nas suas mãos. Então vamos supor, a sua host mom fala pra você fazer alguma coisa pra dar um remédio pra criança e você não dá, porque você não entendeu o que ela tava falando. Ou sei lá, já vi relatos de menina que estavam cuidando de uma criança com special needs e a criança pegou e fugiu, ela não conseguia falar o que aconteceu e a host family ficou super assim, sabe? É umas situações que vocês têm que pesar na balança que vocês estão lidando com vidas e vidas de criança. E com vida de criança não se brincam. Não sejam irresponsáveis com as crianças e muito menos com vocês. E é até muito mais difícil de achar uma família boa, uma família que realmente vale a pena, com um nível de inglês básico. Então estudem, calmem, pega firme aí no inglês de vocês, antes de vocês virem pra cá, porque no processo de entrevista da agência vai ter uma parte da entrevista que a entrevistadora lá vai fazer uma entrevista em inglês pra checar o seu nível de inglês. E às vezes muitas meninas são reprovadas também, não a maioria dos casos, mas algumas meninas são reprovadas pelo nível de inglês porque não tem, assim, não consegue, ia ser muito difícil. E às vezes a host family tá lá, precisa trabalhar, precisa sair. Tem host family que tem paciência e tem host family que não. É melhor, né, não arriscar. Então, pega firme no inglês de vocês, assiste seriado com legenda, vai ver vídeo no YouTube, vocês não precisam pagar o melhor curso, tem muito conteúdo de graça na internet. No grupão de au pair também tem muitas au pairs que oferecem aula de inglês para brasileiros com preço super bacana. Então tem várias opções aí, não tem desculpa pra vocês falarem, eu só quero aprender inglês quando eu estiver aí. Gente, não vem pra cá sem inglês, pelo amor de Deus. Primeira coisa aí, o primeiro ponto que eu queria realmente frisar, que eu queria ali falar, né, deixar bem aqui na cabecinha de vocês, porque às vezes a gente tá ansiosa, a gente fala assim, não, eu vou, que eu vou entender tudo. Gente, aqui o inglês não tem legenda não, e as pessoas falam, é tipo, não tem legenda, é o bagulho logo aqui. Então fica aí esperto, né, sigam as minhas dicas, porque
Ó, siga as minhas dicas. Mas a próxima coisa... Primeira... Gente, já falei a primeira. Próximo requisito, que hoje não tá saindo nada da minha boca, que presta, que não tô falando nada certo. O próximo requisito que você tem que ter pra ser uma au pair é a comprovação de horas em cuidados com crianças. Para meninas, é 200 horas de comprovação de cuidado com criança, e detalhe, não pode ser sobrinho, primo, irmão, não pode ser nenhum parente, assim, relacionado a você. Tem que ser uma criança, assim, cuidei do filho do meu amigo, cuidei do filho do amigo do meu amigo, ou fiz um curso de recreação e tava ali com várias crianças, fui professor, então tem que ser com crianças, assim, que não estejam relacionadas com você, tá bom? Que tipo assim, ó... Por que essa comprovação? Você tem que relatar para a entrevistadora tudo sobre isso, tá bom? Sobre a sua experiência, o que você fez, o que você mais gostou. Tanto em inglês quanto em português, na hora da entrevista lá, que ela, do nada ela fala assim, então a gente agora, a entrevistadora pega e fala assim, né? Então a gente agora vai começar a nossa entrevista em inglês, tá bom? E aí é só em inglês. E aí ela faz algumas perguntas, geralmente, gente, são as perguntas que ela já fez em português. Então já fica uma coisa assim, porque comigo foi assim, ela fez algumas perguntas pra mim em português, depois ela falou assim, agora a gente vai conversar em inglês, tá? Eu falei, tudo bem. E aí, basicamente, foi as mesmas perguntas que ela me perguntou em português, ela me perguntou em inglês. É só umas perguntas assim, pra checar realmente o nível aí de inglês, se você sabe comunicar, se a host family não ia ter problema com comunicação, se você não ia ter problema com a comunicação também. Então aí a comprovação de cuidados de horas para com crianças. Para meninas 200 horas e acredito para meninos que também querem ser au pair, são aí 1.000 horas, 1.000 horas, 1.500 horas, 1.500 horas, varia bastante também. Teve essa comprovação, conseguiu comprovar, a próxima coisa que você tem que realmente ter, não importa se você não vai dirigir, e também varia bastante de agência para agência, é a carteira de motorista. Com a Cultural Care, eu tenho que, obrigatoriamente, ter a minha carteira de motorista e a minha PID. O que é a PID? A Permissão Internacional para Dirigir. É uma carteira de motorista que você tira aqui no Detran, lá no Brasil, no Brasil, né? Que ela te possibilita, ela te permite dirigir o carro da sua host family aqui, porque dependendo do que você tem que fazer, quais são suas tarefas, tem que levar kit pra escola, tem que levar kit pra atividade extra, tem que levar kit pra playdate. Em alguns lugares dos Estados Unidos, não tem como andar sem não tiver um carro, entendeu? Você tem que ter um carro, não tem como sair de casa se você não tiver um carro. Então fica aí a dica, se você não tem ainda, tá pensando em ser au pair, não tem ainda, tira a primeira carta de motorista antes de você começar o seu processo, porque eles vão te pedir. Tem algumas agências que não pedem, que não precisa de carteira, aí você vai ter que achar uma host family que você não vai precisar dirigir, ou que more assim numa cidade mais movimentada, que tenha transporte público, que geralmente são mais nas cities, né, mais em downtown, assim, nas capitais, do que em lugares, por exemplo, onde eu moro. Onde eu moro é impossível sair a pé. Não tem nem calçada pra vocês terem noção. Tem que ter carro de qualquer jeito. Então, pela Cultural Care é obrigatório, mesmo se você não for dirigir, você tem que ter a sua carteira de motorista lá, oficial, bonitinha, mas a PID. A PID você também solicita no Detran, acho que é uns 200 e pouquinhos reais aí pra você solicitar. Em Nova York, eles aceitam só sua carteira, que é onde eu moro. Eles aceitam só sua carteira porque tem muito imigrante aqui. Então eles aceitam geralmente, às vezes, só a carteira do seu país. Você não precisa apresentar a PID. Mas em outros estados, você tem que apresentar a PID. Aí, sei lá, acontece alguma coisa, você foi parada pela polícia ali, você não percebeu que você tava acima do limite de velocidade, a polícia te para e vai ver sua carteira. Dependendo do estado que você tá, aí ele pergunta, cadê sua PID, cadê sua carteira internacional? Essa carteira aqui não vale aqui, por que você tá dirigindo um carro? Dependente de onde você mora, até se você estiver vindo aqui pra Nova York, tem a sua PID, porque depois de um ano, se você for fazer a extensão com uma outra família, você mora em Nova York, você vai fazer a extensão com a família no Texas, na Califórnia, na Flórida, na Pensilvânia, as leis mudam de estado para estado. Cada estado é independente, assim, não tem uma lei única
para cada estado aí é independente com as suas leis e eles têm a sua maneira de lidar com essa questão de carteira de motorista internacional e tudo mais. Então tenham a PID, tenham carteira de motorista, tenham a PID, falem com suas agências, vê se eles aceitam, se é preciso realmente ter a carteira de motorista ou não. Se sim, você tem que ter, não tem jeito. Se não, você vai ver se você realmente quer tirar ou não quer tirar sua carteira. Que é sempre bom a gente ter um carrinho pra nós andar, né? Sempre bom a gente ter um carrinho assim bom pra gente quiser sair. Porque no inverno, meu Deus do céu, aqui é só carro no inverno. Pra mim é só carro, porque pegar transporte público, ficar parada no frio de lascar, não rola não. Tem que ter um carrinho bom aí pra nós dar um rolê. Um jet, dar um jet com um carro, entendeu? Meter um cavalinho de pau. Você parado pela polícia depois disso. Mas tudo bem. A gente só se vive uma vez, né? Tem que fazer umas loucuras assim mesmo. Basicamente, esses são os requisitos aí que você tem que ter para iniciar o seu processo de au pair, né? Os principais são a comprovação de hora em cuidado com criança. Novamente, para menina é 200 horas, para meninos é até de 500 ou mais horas. A carteira de motorista, dependendo da sua agência, a PID, eu falaria o inglês. Tem gente que fala, não, o inglês nem é tão importante, mas eu falaria o inglês porque você nunca sabe com que tipo de família você vai estar lidando, se eles são mais pacientes, se eles não são mais pacientes, se as crianças são mais novas ou não. Então é bom aí ter o inglês pronto aí, já só pra vai. Já sei pelo menos entender, não sei, assim, falo tudo errado. Porque assim também, gente, dane-se se você fala tudo errado. Meu, você tá aprendendo uma língua, você que tá fazendo o trabalho, 90% do trabalho, 99% do trabalho de se comunicar, eles só precisam entender aquilo que você tá falando, é o seu cérebro que tá fritando ali, porque quando eu cheguei aqui, a minha primeira semana, gente, eu ficava assim, morta. Eu terminava de trabalhar, eu tava assim, meu Deus do céu, parece que um caminhão passou por cima de mim, mas era só que o meu cérebro que tava fritando, que eu falava, meu Deus do céu. Então, sabe? Então, assim, não tenha vergonha. Meu, até hoje, eu tô aqui há 10 meses, eu vim com inglês intermediário. Até hoje eu falo umas coisas erradas e tá tudo bem, eu não tô nem aí, sabe? Eu tô aprendendo uma língua nova, eu tô me esforçando, eu sou bilíngue. Então, assim, eles que se danem, sabe? Eles que se danem. Deixa achar que você tá falando errado. Meu, quem tá aprendendo uma coisa nova é você. Quem tá se tornando bilíngue é você. É você. A maioria dos americanos aqui, meu, tem muitos americanos que falam outras línguas também, mas, meu, você que tá aprendendo uma outra língua, por que você vai estar com vergonha de falar uma língua que você não sabe, que não é a sua língua que você nasceu falando? Tem vergonha não, fala errado mesmo. E você ainda fala assim, ó, se eu estiver falando alguma coisa errada, você me corrige. Porque imagina só, você quer aprender uma língua e você tem medo, ou você não gosta que as pessoas te corrigem e você fala errado pro resto da vida. Aí sim um vexame, uma vergonha, uma humilhação, né, meus amores? Então aí deixa a pessoa falar mesmo. Ai, tem vergonha de que as pessoas vão falar do meu inglês. Meu, dane-se. Dane-se o que as pessoas vão falar pro seu inglês. É você que tá se tornando bilíngue, é você que tá aprendendo uma nova língua, é você que tá se esforçando pra se comunicar. Então, assim, o mínimo que eles podem fazer é te ajudar, entender e serem pacientes, tá bom? Muito obrigada por todos vocês estarem me acompanhando até agora, nesse vídeo aqui. Como se tivesse um longo histórico, né, de vídeo pra assistir ainda. Isso é só o número 2. Mas tá tudo bem. A gente um dia chega lá. Muito obrigada por todos vocês estarem aqui. É uma honra. Pra você que é novo aqui, esse é o primeiro vídeo que você tá vendo. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de todas essas dicas que eu tô dando. Vão ter muito mais dicas, não só sobre o programa de au pair, sobre o intercâmbio de au pair, mas de vários outros intercâmbios também. Não se preocupe. Se você falar assim, cara, eu abomino ser babá, não quero ser au pair, não quero trabalhar com criança, não se preocupe, meu caro jovem amigo. Não se preocupe, que vai ter muitas outras informações de outros tipos de intercâmbio aqui pra você escolher o qual você se identifica mais. Muitas dicas pra te ajudar, pra você começar essa sua aventura nos Estados Unidos, nesse novo país, essa loucura, mas essa experiência tão maravilhosa que é morar fora, em um outro país, conhecer outras culturas novas. Eu espero que vocês se sintam ajudados aqui
com esse vídeo e com os próximos vídeos que virão. No próximo vídeo a gente vai falar sobre os preços. Quanto foi que eu paguei? Essas taxas doidas aí. Vamos dar uma explicação melhor. E o próximo vídeo vai ser tudo sobre isso. E muito obrigada por todos vocês terem me acompanhado até aqui e até o próximo vídeo.